Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos uma coletânea, caso você já tenha ouvido algum desses relatos. Com a barra de rolagem, você poderá passar para o próximo relato. São relatos que foram contados aqui no canal, que a maioria dos novos inscritos ainda não ouviram. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano, bom dia a todo mundo, boa tarde ou boa noite, não importa o horário que você está ouvindo esse relato. Meu nome é João, eu tenho mais de 30 anos dentro da área de saúde, trabalhei muito tempo na área de enfermagem, sou formado em fisioterapia, enfermagem e engenharia. Hoje não atuo mais dentro da área de saúde, mas atuei por mais de 30 anos, dentro da área de saúde. E tenho vários relatos que eu posso contar para vocês de coisas que aconteceram comigo ou com colegas. A história de hoje é a seguinte. Eu tinha 19 anos, trabalhava em um hospital em São Paulo, eu sou de São Paulo, e recebemos uma grande queimada por tentativa de suicídio. Ela jogou gasolina da cabeça aos pés e pôs fogo, porque descobriu uma traição do marido. Bom, isso foi o que foi contado pra gente depois, Até então a gente não sabia. Só sabia que tinha um grande queimado na mão da gente. Nesse hospital que eu trabalhava, ninguém tinha experiência com grande queimado, porque era um hospital clínico, Era para cuidar de idoso, diabético, hipertenso, esse tipo de coisa. Queimado era uma coisa inédita nesse hospital, mas eu tinha experiência com queimado, porque eu já havia, apesar de ser muito novo, já havia trabalhado com grande queimado em um outro grande hospital na Zona Leste. Um dos cirurgiões plásticos do hospital me conhecia do outro hospital e me chamou para montar uma equipe, treinar uma equipe de enfermagem para cuidar dessa paciente, porque ninguém sabia como cuidar. E eu fui. Novo, de profissão, era um dinheiro extra, porque era tudo particular, enfim. A mulher estava irreconhecível, sem cabelo, enfim. Treinei a equipe num dia, porque não é muito difícil, na verdade, É questão de tempo de curativo, tipo de pomada a usar, tem que ser tudo estéril. Tive que entrar em contato com o pessoal da lavanderia para esterilizar a roupa de cama, o ar para colocar em cima, porque não pode ter lençol direto, enfim. Coisas técnicas que não cabem a ninguém. No segundo dia de plantão, eu estava no quarto com ela, tratando dela. Aí veio a menina da farmácia perguntando se eu precisava de alguma coisa, tal, de medicação para ela, tal. Eu falei que não, que estava tudo certo, que já tinha vindo, e foi embora. E eu senti que o lençol dela estava chacoalhando. Ok, eu sou kardecista, acredito no mundo espiritual, mas não tenho medo. Então eu falei, ok, quer chacoalhar o lençol, chacoalha o lençol. E parou, passei plantão pro cara do dia, tal, enfim. Deu uma semana, essa paciente morreu. Eu não estava no plantão no dia. No dia seguinte que eu cheguei, eu recebi a notícia. Então, a equipe de queimado havia sido dissolvida, porque não tinha mais queimado, ok? Passaram 2 dias, entrou um outro grande queimado, que era um italiano, e aí a equipe voltou, porque ninguém sabia, O hospital não se preocupou em treinar as equipes de enfermagem para queimado, então a equipe que eu tinha treinado acabou voltando para esse italiano. O italiano entrou, particular total. Eu dei o primeiro plantão, normal, ok? O cara só não queimou uma parte da nádega esquerda e uma parte da coxa esquerda interna. Nesse dia, eu olhei na janela para ver lá fora, na Avenida Santo Amaro, e eu vi um reflexo de uma mulher
com um vestido preto com umas flores amarelas, tipo girassol. Quando eu me virei para olhar para a porta, porque ela estava na porta, né? Não tinha ninguém. Falei, ok, deve ser algum paciente que, né, morreu aqui, enfim. Ou alguém que está em coma, alguma coisa assim. Beleza. Passei plantão, não comentei o que aconteceu com o colega do dia. Colega do dia deu plantão, colega da noite deu plantão. No dia seguinte, na noite seguinte, né, na verdade, porque eu peguei plantão à noite, o colega do dia comentou que havia visto, ele foi ao banheiro, quando ele abriu a porta do banheiro, ele havia visto uma mulher de vestido preto com flores de girassol no vestido, estampado. Aí eu falei para ele, olha, se você não acredita nessas coisas, ele é evangélico, né? Ele falou, não acredito, isso é coisa do demônio e tal, enfim. Eu falei, então, isso daí é coisa do estresse, é coisa que a gente passa, porque a gente está com muitas horas de trabalho, você tá trabalhando que nem um louco, como eu tô, e morreu a história. O cara foi embora, eu continuei meu plantão. Durante o meu plantão, o lençol ficava chacoalhando. E eu falei, não, eu não vou ver isso sozinho. Aí eu chamei minha chefe e chamei a menina da farmácia. Eu falei, vem cá vocês duas, olha isso. Aí as duas viram que realmente o lençol estava se mexendo sozinho. Eu estava com medo? Não estava com medo. Mas eu sabia que não era uma coisa natural. Quer dizer, era natural, mas não era física, né, do nosso mundo. As duas saíram chocadas e nunca mais entraram naquele quarto. Passei plantão novamente, né, pro pessoal do dia. Quando eu fui pegar plantão novamente, na noite, o cara do dia tava branco igual uma vela, dizendo que tinha visto uma mulher dentro do quarto de vestido preto com flor amarela. Falei, não, peraí, isso daí é muita coincidência, não é coisa natural, alguma coisa está acontecendo. O cara foi embora, eu dei meu plantão, não aconteceu nada nesse dia, enfim. Passado 4 dias, eu fui pegar plantão de novo, e aí o rapaz do dia, que havia me dito que tinha visto a mulher no quarto, estava apavorado, branco igual uma vela de novo, e ele falou, João, a gente recebeu o santinho de 7º dia da missa que vai ter daquela outra paciente queimada que a gente atendeu antes desse. Que a conversa começou nossa aqui com uma paciente que morreu porque ela conseguiu suicídio e depois veio esse italiano. Aí eu falei, ué, qual o problema? Ele falou, olha a foto do santo. Eu tô indo embora agora e eu não volto nunca mais para esse quarto e eu quero estar fora da equipe de queimado. Ou seja, o cara pediu demissão da equipe de queimado e disse que nunca mais entrava naquele quarto. Tudo bem, eu entrei no quarto. Antes de ver o santo, eu fui olhar o paciente, ver sinais vitais, curativas, essas coisas todas que a gente precisa ver. Quando eu fui ver o santinho, gente, era a foto da mulher de vestido preto com as flores de girassol. Era a mulher que morreu antes dele. Eu fiquei passado. Eu falei, meu Deus do céu, como que ela pode, né, estar nesse plano ainda depois de tudo que ela passou, né? Ela deveria ter ido para um plano superior, alguma coisa assim. E aconteceu da auxiliar de enfermagem do 3º andar, né, que a gente estava num quarto fora da UTI, lembra? E essa era uma senhora muito devota, muito católica, vivia com o terço na mão e tal. Ela me perguntou uns dias antes se o paciente podia receber visita, porque ela tinha visto uma mulher entrando, e eu falei que não podia tal. Aí eu peguei o santinho e fui mostrar para ela. Falou, nossa, foi essa mulher que entrou no quarto desse paciente. Falei, então, essa mulher morreu 2 dias antes desse cara entrar. Meu Deus, essa mulher se benzeu, horrores, começou o terço. Esse é um dos relatos que eu tenho para contar. Tem um monte. Desse hospital específico, eu tenho pelo menos 3. Tem outros de outros hospitais. Então eu espero que vocês curtam. Um abraço. Fui.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliciano. Eu não sei que hora que você vai ouvir isso. Eu vi os comentários do relato que eu mandei e eu vou mandar outro relato agora. O pessoal pediu, então eu estou mandando. Bom, esse relato eu preciso contextualizar um pouco, porque o que acontece? Como eu tenho muito tempo de profissão, isso aconteceu na época do início dos anos 90. Né? Eu tinha 18 anos na época. Foi o meu primeiro emprego num hospital de grande porte de São Paulo, e um hospital público. Prestei concurso, passei, acabei entrando. Nessa época, estava na transição dos materiais descartáveis para os não descartáveis. Então, por exemplo, eu me formei como técnico de enfermagem no interior do estado de São Paulo, com seringa de vidro, agulha de metal, a gente esterilizava luva, a gente esterilizava gaze, coisas que hoje a gente não faz mais. Na época, era comum que os hospitais comprassem o material bruto, né, tipo gaze bruta, a luva bruta, esterilizava, embalava, esterilizava e punha para uso. Não existia luva de procedimento, tipo luva não estéril, né, luva para você fazer curativo, esse tipo de coisa. E a vestimenta também era diferente. Na transição não existia nada descartável, tipo avental descartável, touca descartável, máscara descartável. Era tudo de pano. Tudo de pano, lavava na lavanderia, depois, se fosse para o centro cirúrgico, era esterilizado. E eu me formei justamente nessa fase de transição, onde estava saindo o material não descartável com o material descartável. Eu sempre gostei de urgência e emergência. Então eu sempre trabalhei em UTI, pronto-socorro, SAMU, esse tipo de coisa. Inclusive a minha foto é do SAMU. E eu entrei no concurso desse hospital e fui para a UTI do 6º andar. Era um hospital gigantesco, é um hospital gigantesco até hoje, é um hospital público gigantesco. São 16 andares, tem 11 UTIs, uma para cada especialidade. E eu fui, quando eu fui admitido, eu passei por uma prova de 100 questões, depois passei por uma entrevista muito pesada também e consegui entrar. Entrei. A entrevistadora me encaminhou, era uma enfermeira, peruana inclusive, não era nem brasileira. Ela me encaminhou para a UTI do 6º andar, que era a UTI geral do centro cirúrgico. Então todos os pacientes que saíam do centro cirúrgico, obrigatoriamente iam para a UTI do 6º andar. Então a gente recebia muito pós-operatório. Eram 18 leitos na época, né? Hoje em dia essa UTI não existe mais. Ela já foi reformada, enfim. E para os padrões de hoje, aquela UTI era imensa. Era muito grande. Eram 18 leitos, tipo 4,5 metros para cada 2 leitos. Era muito grande, mas muito grande mesmo. Era uma UTI em U, onde você andava no corredor, passava por trás, ia para o outro corredor, tinha quarto para o enfermeiro, tinha quarto para o técnico, tinha quarto para o auxiliar. Hoje ela não existe mais porque foi reformada para os padrões mais modernos. Mas na época era uma UTI muito grande mesmo. E pouco funcionário, porque, como eu disse, era um hospital público. Eu sempre fui notívago, sempre trabalhei à noite, sempre gostei de trabalhar à noite. Nunca fui muito do dia, uma coisa de personalidade mesmo. Eu ficava rondando no plantão para verificar os leitos, para ver se estava tudo ok. Como tinha pouca gente, eu tinha medo. Como é um hospital público, todos os pacientes que estavam na UTI realmente eram pacientes muito graves, mas muito graves. E a gente tinha o leito 18, que era o último leito do quarto da UTI, né? Que estava desativado por problema de rede de oxigênio, enfim. Ele estava desativado já fazia alguns anos. A gente nunca se preocupava com aquele quarto, né? Porque o leito estava desativado, enfim. Um dia, eu estava andando pela UTI, verificando os leitos, o pessoal estava em horário de descanso também, e a gente revezava, tal. E eu vi um médico parado na frente do leito 18. Simplesmente parado em pé, com uma barba cerrada, com uma roupa de centro cirúrgico. É por isso que eu precisei contextualizar, porque assim, eu enxerguei esse médico, né, com a roupa que eu estava acostumado, que era tudo de tecido, tá, enfim. Embora no hospital já não se usava mais. No hospital se usava tudo descartável já.
Foi o começo da AIDS, aquela coisa toda, enfim. Mas ele estava usando roupa de centro cirúrgico antiga, que era aquela roupa de pano. Olhei de longe, assim, eu estava tipo 6, 7 metros dele, mas eu percebi que não era uma coisa humana, que não era um ser humano vivo. Eu senti na hora, eu sempre vi as coisas, né? Então eu sabia que não era um ser humano vivo, era alguma coisa, uma entidade ali. Voltei, dei meia volta, né? Voltei para o outro corredor, porque a UTI era em U, né? Ele estava num ponto e eu fui para o outro. Continuei minha ronda, voltei para o meu paciente, terminei os sinais vitais, passei medicação, fiz tudo que eu tinha que fazer com ele, enfim. E de manhã, quando foi para passar plantão, o pessoal desse hospital era um pessoal muito antigo, era um pessoal muito velho lá, porque assim, era um hospital público que pagava muito pouco. Então quem ficava era quem tinha tido algum benefício do governo de anos atrás, enfim. Tinha uma rotatividade muito grande de funcionário novo lá. Então a maioria era gente muito antiga, né? Eu era caçula, né, com 18 anos de idade na época. E aí eu conversando com uma auxiliar de enfermagem muito antiga do hospital, eu comentei com ela. Eu falei, então, determinada hora da noite, era umas 3h30, 4 horas da manhã mais ou menos, eu vi um médico assim, assado, parado em frente o leito 18. Ela falou, então, esse médico, ele já é famoso aqui na UTI. Falei, como assim? Esse médico, o que acontece? Ele era um cirurgião geral aqui do centro cirúrgico, né? E ele vinha sempre trazer pacientes para cá. Só que teve um dia que esse médico teve uma apendicite crônica, agudizada. E ele acabou sendo operado no centro cirúrgico, aqui no 6º andar, e veio para a UTI no leito 18. Naquela época o leito 18 ainda funcionava. Só que ele acabou falecendo. Então, vira e mexe, alguns profissionais da UTI acabam vendo esse médico que morreu lá no leito 18, olhando o leito 18, que é o leito que ele morreu. Isso aconteceu na minha época, isso tinha acontecido uns 20 anos atrás, 79, por aí, 80, uma coisa assim. Por isso que ele usava ainda, que eu vi, né? A touca de pano, a máscara de pano, o jaleco de pano, tudo de pano. Nada descartável. E ela falou que é isso. Ele sempre tá lá, que vira e mexe alguém vê, que ele não consegue descansar. Ele não consegue sair do hospital. Bom, esse é um dos relatos que eu tenho para contar. Não é tão apavorante quanto o anterior, né? Mas é interessante porque tem outros relatos de pessoas que são da área de saúde que acabam ficando presas no ambiente de trabalho, que é uma coisa que eu morro de medo de acontecer comigo. Tem vários relatos de enfermeiras, de médicos, de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, até do pessoal da limpeza, que ficam presos a um prédio, considerando como se aquilo fosse uma continuação do pós-morte. Oi, Feliciano. Eu tenho um outro relato desse mesmo hospital que eu trabalhei no começo da profissão, só que não foi comigo, tá? Isso aconteceu, na verdade, 2 acompanhantes de pacientes no hospital. Esse hospital que eu tô falando, ele tem muito elevador. Ele tem acho que 18, 19 elevadores, uma coisa assim. E tem um elevador que é exclusivo para UTI e centro cirúrgico do 6º andar. E ele é famoso por dar defeito. Ele sempre para, do nada. E não é um elevador velho, é um elevador novo. Quer dizer, na época era novo, né? Mas o que aconteceu? Um dia, 2 meninas entraram no elevador para subir para o 6º andar. O elevador travou, apagou a luz, tudo tal. E elas ficaram desesperadas. Nisso, o rapaz estava junto, começou a conversar com elas e falar, não, calma, daqui a pouco o pessoal da manutenção vem. E assim, elas não enxergavam nada, tava um breu lascado dentro do elevador. E o rapaz conversando e tentando acalmar elas, falando, não, fica tranquila, logo logo o pessoal da manutenção vem e abre. E eles começaram a conversar, e trocar ideia, e falaram da vida pessoal delas, e dele também.
E ele falou que ele era um residente, que ele estava no hospital para trabalhar, enfim. E foram conversando. Passaram algumas horas, tipo umas 3, 4 horas, o pessoal da manutenção abriu o elevador e elas conseguiram sair. Só que só estavam elas. Ele não estava no elevador. Depois eu vim a descobrir, existe uma história famosa dentro desse hospital, onde esse residente, ele foi até o 16º andar, que é o andar de administração, há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, para resolver questões de documentação, enfim. E quando ele foi pegar o elevador para descer, o elevador abriu, mas o elevador não estava lá. E ele acabou morrendo no fosso do elevador. E ele fica assombrando esse elevador até hoje. Porque eu vi uma história há pouco tempo de uma colega que ainda trabalha lá, né, nesse hospital, que falou que aconteceu exatamente a mesma coisa. O elevador travou com algumas pessoas dentro e ele ficou acalmando as pessoas, conversando, tal, enfim. E quando a porta do elevador abriu, esse cara não estava lá dentro. Então essa é uma historinha curta, mas do mesmo hospital. Então eu espero que vocês curtam. Um abraço. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliciano. Não sei que hora que você vai ouvir esse relato, nem os assinantes do seu canal. No início dos anos 90, eu sempre começo assim, porque os relatos que eu tenho são do começo da profissão. Eu não sei porquê, ao longo dos anos, eu acabei não ignorando, mas não vendo mais nada, né? Eu acho que meu espírito se acostumou com as coisas que acontecem, né? Então a maioria dos relatos que eu tenho são do começo da profissão. Um dia, eu estava naquele hospital que aconteceu com a queimada, e com o queimado, foi o primeiro relato que eu fiz, era o mesmo hospital. E eu estava com uma colega, e naquela época a gente podia fumar dentro do hospital. Existia uma área de espera dentro do hospital, dentro do andar, onde você podia fumar, tinha cinzeiro e tudo mais. E eu sou fumante. Então eu fui, saí com a minha colega para fumar um cigarro, sentamos no banco de espera de madrugada, era tipo 4 horas da manhã. O elevador desse hospital, ele tinha a tendência a abrir sozinho, do nada. Ele subia, abria, fechava, descia. Não tinha ninguém. Nesse dia específico, o elevador fez isso umas 3 ou 4 vezes, a gente já estava acostumado. Todo mundo sabia, né, que o elevador subia e descia à vontade. Só que na 4ª ou 5ª vez que ele subiu, saiu um anão de dentro do elevador e foi para o 3º andar, que a gente estava no 3º andar. Então no 3º andar existia uma enfermaria e existia a UTI e a unidade coronariana. A UCO, né, que é a unidade coronariana, e a UTI ficavam fechadas, mas o 3º andar era aberto, porque era enfermaria. E ele foi sentido a enfermaria. Eu olhei para a cara dela, ela olhou para minha cara, eu perguntei, você viu? Ela falou, eu vi. Nós dois vimos o anão saindo do elevador. E aí a gente foi para a área da enfermagem do 3º andar. A gente levantou, apagamos cigarro e tal, e fomos até lá. Chegando lá, era a mesma senhora católica que andava com o terço na mão, que presenciou aquele outro evento que eu contei para vocês. Aí a gente chegou para ela e falou assim, você viu um anão passando por aqui? A resposta dela não podia deixar a gente mais perplexo do que podia. Ela falou, esse anão vive passando por aqui. Ele faz bagunça, ele derruba a bandeja, ele faz de tudo aqui dentro. Eu falei, ué, mas eu sabia que não era uma coisa natural, né? Eu sabia que era uma coisa sobrenatural. Mas ela, católica, daquele jeito e tal, eu imaginei que ela achava que era um anão de verdade. Aí ela falou, não, isso daí não é coisa de Deus, não. Isso daí é coisa de espírito. Não faz nada. Ele só faz bagunça. É a única coisa que ele faz. A menina que estava comigo nunca tinha visto nada desse tipo. Nunca. Ela olhou para mim, já com o olho mareado, quase chorando. Falei, calma, que isso é comum. Ela falou, como assim isso é comum? Eu trabalho na área de saúde há 300 anos e eu nunca vi isso. Falei, calma,
tava na hora de você ver, porque acontece, né? Aí peguei ela pelo braço, levei ela de novo pro sofá, a gente sentou, aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, eu vejo muita coisa, tô acostumado com isso desde criança, você não tá acostumada, é a primeira vez que você vê, mas isso acontece em qualquer lugar que você for trabalhar, principalmente em ambiente hospitalar, você vai acabar vendo alguma coisa assim. Se acalmou, respirou, acendeu outro cigarro e falou, tá, então essa é a minha vida daqui pra frente. Eu falei, a sua vida daqui pra frente vai ser essa, você sempre vai ver alguma coisa acontecendo. Esse anão não é nada perto do que a gente já viu. Então, passou um tempo e morreu uma paciente na UTI e ela estava no isolamento, porque era um caso de câncer, tinha feito mastectomia parcial, quadrantectomia, né, que a gente chama, que é tirar um quadrante do peito, tal, enfim. A paciente morreu, aí eu fui com uma funcionária muito antiga da unidade e acabei fazendo a sutura para fechar o peito para poder mandar o corpo para o necrotério. Fiz a sutura, tal, fechei o peito, tal, e a gente foi descansar. E essa menina, ela foi dormir junto comigo no mesmo quarto do isolamento. Por quê? Porque tinha ar-condicionado. Então ficava muito mais fresco. Era um verão lascado aqui em São Paulo. Ela deitou na cama que a paciente estava. Só que ela acordou desesperada, gritando, porque a paciente estava deitada em cima dela. E ela estava com falta de ar. Aí eu levantei ela, falei, calma, isso não é físico, isso é uma coisa espiritual. Falou, pelo amor de Deus, eu nunca mais venho aqui. Enfim, um resumo da ópera, né? Depois disso, ela desistiu da profissão, pediu demissão no hospital e foi fazer outra coisa na vida, foi trabalhar como oficial administrativo, essas coisas. Nunca mais ela pôs os pés dentro de um hospital. Mas são coisas que acontecem com a gente. Não tem muito o que fazer. Bom dia, Feliciano. Espero que esteja tudo bem com a família. Bom, vou mandar mais um relato para você aí. Isso não aconteceu diretamente comigo, mas aconteceu com uma colega de trabalho durante o meu plantão. Eu estava trabalhando em um hospital na Avenida Santa Amaro, um hospital grande, e eu trabalhava lá na UTI, e nós tínhamos uma farmácia satélite, que era uma farmácia dentro da UTI, para atender a demanda da UTI. E nessa farmácia trabalhava uma garota muito nova, ela tinha uns 18 anos por aí, na época, uma auxiliar de farmácia, e eu também era muito novo, no começo dos anos 90. Eu devia ter uns 20 anos na época. Um dos serviços dessa menina era abastecer a farmácia satélite da UTI durante a madrugada. Porque assim, esse hospital era um hospital que ele foi construído à base de puxadinhos, né? Hoje não, hoje é um prédio gigantesco, tal, enfim. Mas na época ele era uma casa, começou como um sobrado, né? Há muitos e muitos anos atrás, e foi esticando aos poucos, né? Foram construindo puxadinhos para o hospital crescer. Então existiam 2 elevadores naquela época. O elevador mais novo, que era o que a gente usava, né? Para chegar até a UTI, o centro cirúrgico, enfim. E o elevador antigo, que era com porta pantográfica ainda, aquele elevador bem antiguinho mesmo, que dava para o prédio da farmácia central. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que descer com o carrinho até o térreo, andar pelo térreo, pegar o elevador antigo para poder subir até o 2º andar do prédio velho, para ir até a farmácia para abastecer, pegar os produtos, né? E abastecer a farmácia satélite da UTI. Bom, determinada noite, essa menina foi para abastecer o carrinho foi abastecido, e na volta, quando ela foi entrar no elevador novo, a roda do carrinho se prendeu. Quando a roda se prendeu, ela não conseguia entrar com o carrinho dentro do elevador. Veio um homem, num terno todo verde, um olho verde, loiro, branco, bem branco,
e ajudou ela a empurrar o carrinho para o carrinho entrar no elevador. Quando ela saiu para agradecer o rapaz, ela viu só o par de sapato verde andando e virando o corredor. Essa menina chegou na UTI apavorada, ela já era branca, ela estava transparente. A gente perguntou para ela o que tinha acontecido e ela falou, gente, um homem todo de verde me ajudou, com um terno verde, uma gravata verde, um olho verde. Só que quando eu saí do elevador para agradecê-lo, eu só vi o par de sapato andando sozinho no ar. Aí a gente deu água para ela se acalmou e tudo mais. E uma funcionária do hospital, que era muito antiga, que trabalhava lá há muitos anos, falou que esse homem também ele era famoso, mas era raramente visto. Umas 4, 5 pessoas já haviam visto ele, mas ninguém sabe da história, ninguém sabe se era paciente, ou se era médico, ou se era algum funcionário do hospital, mas todo mundo sabia que não era uma coisa viva, né? Que era uma entidade. E acabou que passou a história. Eu nunca vi esse rapaz, né? Nesse hospital, eu trabalhei nesse hospital há uns 4 anos. E essa menina, acabou que ela quase pediu demissão por conta dessa história. E eu falei pra ela, olha, se cada vez que eu visse alguma coisa estranha dentro de um hospital, eu fosse pedir demissão, eu tava desempregado até hoje. Porque cada hospital que você entra, você vê alguma coisa. Não tem jeito. Não sei que fim deu essa menina até hoje. Não sei se porque ela tinha acabado de entrar na faculdade, ia fazer biomedicina, enfim. Não sei que fim deu. Mas fica essa história aí pra vocês. Imagino que pra ela foi apavorante, né? Muito nova, né? E não estava acostumada a ver nada, nunca tinha visto nada do sobrenatural. Acabou vendo. Um abraço, Feliciano, um abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ouvir esse relato, mas fica aí mais um relato de hospital. Muito obrigado, João, por compartilhar seus relatos nesse vídeo. Se vocês quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.